Boa noite, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de segunda-feira, a jornada de lives do Mediador Empreendedor. E hoje nós teremos a presença de um convidado muito especial. Boa noite, Lu Costa está entrando, Ruth Barbosa, Mari, boa noite a todos. Hoje nós teremos um convidado muito especial aqui com a gente, que é o Dr. Eduardo Vieira, ele que é uma referência, né, na mediação e na arbitragem no nosso país. Ele possui mais de 15 anos nos temas relacionados à prevenção e resolução de conflitos. Atualmente é consultor empresarial, palestrante e instrutor, vice-presidente administrativo da Associação Comercial do Distrito Federal, presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial da CDF, diretor de Relações Institucionais do Conselho das Instituições de Mediação e Arbitragem do CONIMA, vice-presidente de arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Portugal Centro-Oeste, conselheiro do Conselho de Administração do Distrito Federal e vogal na Junta Comercial do Distrito Federal. Isso é um breve currículo, porque o currículo dele é extenso e ele já está chegando aqui para conversar com a gente. Hoje vai ser um bate-papo muito especial, porque ele tem muita experiência e tem muito para nos contar sobre sua trajetória, sobre os desafios do empreender. E sejam muito bem-vindos. Se quiserem fazer perguntas, participar, fiquem à vontade. Estou aguardando só ele aceitar o convite para a gente começar. Essa jornada de lives é justamente para a gente trazer sempre pessoas que são referências na mediação, na arbitragem, para a gente saber mais como é que está o cenário da mediação, visto por diversas perspectivas. Eu acho que ele está com algum probleminha para entrar. Deixa eu ver aqui. Estou aguardando ele entrar. Pronto. Já está chegando nosso convidado. Estou aceitando aqui. Não sei porque ele não está conseguindo. Eu acho que nosso convidado não está conseguindo entrar. Não sei por quê. Será que é porque ele não me segue no Instagram? Seria bom. Aqui, conseguimos. Chega, calma aí, deixa eu ajustar aqui agora. Acabou dando tudo certo. Pronto. Que bom tê-lo aqui, Eduardo. Olá, tudo bem? Que prazer. Obrigado aí por ter aceito o convite. Eu sei Opa, que uma você é, satisfação. eu sei que você é muito ocupado aí em Brasília, mas eu acho que é uma grande oportunidade, né, de todos conhecerem um pouco, né, da sua trajetória, do seu trabalho, da sua visão sobre a mediação. E agradeço muito a participação. Que legal, Rosana. Prazer imenso, uma satisfação estar aqui com você.
nesse programa que você criou, que tem passado aqui por esse canal aqui, vários colegas, empreendedores na mediação. Eu tenho acompanhado, às vezes que eu posso, um bate-papo super agradável, e eu não poderia, né, ao receber o convite, deixar de vir aqui papear um pouquinho contigo também e com as pessoas que já são fiéis a esse evento que você faz. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Realmente passaram aqui muitos colegas e muitas referências, muitas pessoas. E a intenção é que seja um bate-papo mesmo. A intenção é que a gente possa conhecer também um pouco da pessoa do Eduardo, né? Não só porque o profissional eu sei que é muito conhecido, mas além da parte profissional, da gente conhecer também, né? Um pouco da sua história, né, de como foi esse começo, porque muitos advogados que estão querendo trabalhar com a mediação, que querem incluir a mediação na sua prática profissional, muitos mediadores que estão, às vezes, sem conseguir, né, êxito ou em como empreender, né, no mercado, né, de trabalho aí com a mediação. É importante escutar, né, de quem já teve uma trajetória, né, dos desafios que teve, para justamente estimular, né, os mediadores para a gente construir um cenário aí da mediação extrajudicial mais efetivo, né, e mais progressista. Então, é no sentido justamente de compartilhar isso. E eu sei que você tem muito a nos contar. Eu queria começar sabendo de você como foi que você foi mordido aí por esse, né? Pela mediação, porque quando a gente entra em contato com a mediação, geralmente a gente fica encantado, né? E com o método. Rosane, eu acredito que antes de conhecer a mediação propriamente dita, a gente já tinha um quê de negociador. Isso acho que já vem desde os bancos da escola, com a participação nos grêmios estudantis, nos movimentos estudantil. Então, acho que isso já veio, algo que já veio sendo lapidado. E eu Sim. acho que meados ali de 94, alguma coisa assim, na época tinha um anteprojeto de lei das micro e pequenas empresas, a denominada Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, e lá tinha um capítulo na Lei Geral do Acesso à Justiça. E, por acaso, eu conheci esse capítulo e falei, olha, o que será que tem aqui dentro? Então, estava tratando de algumas outras várias questões dentro dessa legislação e que tratava de desburocracia, tinha uma pegada muito forte voltada à desoneração. Essa legislação ela unificou vários tributos, facilitando a vida das micro e pequenas empresas, mas esse capítulo especial ele estava lá e foi aonde eu comecei a desenvolver alguns estudos, e aí não só na questão da própria mediação, mas da arbitragem também. Então, isso nasceu, eu posso dizer que além de já ter um pouquinho do DNA, já tinha um pouquinho do DNA, Sim. mas eu acho que era o que faltava, né? Materializar esse contato e começar a compreender melhor do que se tratava. Então, esse foi o pontapé inicial do negócio. E aí, de lá para cá, a gente vem aí todo dia aperfeiçoando, criando trilhas, vendo, né, aprendendo com os outros colegas. Eu falo que a gente aprende todo dia, não tem ninguém está pronto, né? Então, é um aprendizado contínuo. Acho que isso é que vale a pena em qualquer tipo de profissão. Mas como foi assim essa inclusão da mediação na sua prática? Né? Você também começou a fazer tanto negociação como mediação. Exatamente. E nessa época, eu comecei a fazer uma consultoria,
na Confederação das Associações Comerciais, que mantém um dos grandes players que a gente tem aí no mercado, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. E de lá para cá também eu vim construindo outros caminhos. Passei a ser o coordenador da Câmara, depois superintendente da entidade, e a gente montou uma série de iniciativas no Brasil voltado à disseminação dos métodos, né? Então, eu sempre tive do lado do provedor de soluções. Do lado como usuário, eu ainda não tive essa oportunidade, e nem espero ter, porque a gente normalmente faz os nossos contratos, as nossas negociações para não ter problema, né? Então, eu acho que é o primeiro passo, e aí quando eu estava tentando acessar aqui a sala, eu gosto muito de usar esse termo, né, que é prevenção. Acho que o primeiro passo é você pensar, poxa, eu posso prevenir? Posso. E se alguma coisa acontecer que fugiu o meu controle, quais são os remédios que eu tenho para quê? Para, de repente, diminuir aquela situação conflituosa ou buscar um outro caminho que seja mais criativo, né? Que a gente consiga ter o domínio da solução. Então, eu acho que a mediação ela vem exatamente para coroar esse espírito de colaboração. Eu acho que isso é o bacana, eu acho que isso é o que vale a pena quando a gente estuda, quando a gente propõe, quando a gente atende, né, colegas. Então, eu acho que isso é que é muito bacana. Uhum. Nessa sua experiência enquanto empreendedor, essa questão dos mediadores, né? Essa inserção, porque sua experiência é muito vasta com câmaras, né? E tem muitos mediadores que gostariam, né, de ter uma experiência maior, de abrirem câmaras ou participarem, né, do quadro de algumas câmaras. Isso ao longo do tempo, porque a gente sabe que a arbitragem, né, já vinha antes, mas isso tem aumentado. Assim, quando a gente fala na mediação, eu sempre digo que a mediação ela pegou muita carona com a arbitragem, principalmente quando começou esse movimento, né, que a gente teve a nossa legislação lá em 96, depois do voto de constitucionalidade, e muito sempre se falou em mediação e arbitragem. Embora a arbitragem já tivesse uma legislação, a mediação ela sempre foi dita todos os eventos, mediação e arbitragem, treinamento, mediação e arbitragem, congresso, mediação e arbitragem. Então a mediação ela pegou muita carona e carona legal. Tanto é que a legislação aplicada, muito do que foi aprendido com a arbitragem se incorporou à mediação, né? Até mesmo na própria legislação. Então, foi um caminho que foi natural. E eu até falo, aproveito que a gente está falando de legislação, que na minha época, na minha humilde concepção, a mediação nem precisava de ter uma legislação no país. Eu entendo que ela é auto-aplicável, entendimento das partes, então não tinha necessidade, né? E falo que sempre que o grande legado que a lei de mediação trouxe foi exatamente institucionalizar o que a gente chamou lá de previsão contratual. Então, acho que isso é bacana também a gente ressaltar. Mas, voltando um pouquinho na tua pergunta, Rosane, a questão das câmaras em si, depois eu vou para os mediadores, né? Empreender como dono de câmara, como empresário que montou um negócio câmara, não é tão simples de se fazer. Existe um período de maturação. Então, eu falo para todo mundo, quando nos procura para auxiliar em projetos de construção de câmaras, eu falo, olha, eu já criei, dentro do sistema de associações comerciais,
mais de 20 câmaras no Brasil inteiro. Não, se brincar, foram mais de 30. E outras particulares. Mas a primeira coisa que eu falo para quem procura é assim: você tem que ter um trabalho muito sério, não tenha medo de gastar sola de sapato e saliva, porque cada dia a gente vai sensibilizando, e outra, esteja preparado. Por quê? Porque o seu retorno, se você trabalhar bem, né, você for assertivo nas suas iniciativas, você vai começar a ter retorno com 2 ou 3 anos. Não é algo que é imediato, mas que pode sim gerar um bom retorno. Mas, de novo, não é nada imediato. Então, a pessoa tem que estar preparada para suportar esse período, que é um período que eu falo que é de investimento, né? Que é de investimento, para poder, lá na frente, começar a alcançar o ponto de equilíbrio e começar, de fato, obter ganhos, né, direto com o empreendimento. Agora, já o mediador, eu falo que tem um ciclo um pouquinho menor do que o temporal, do que o empreendedor. Né? Já o mediador, a gente consegue fazer boas capacitações, com estágio para poder pegar a maturidade do atendimento com 6 meses, quando muito 1 ano. Se você tiver um foco, né, muito forte, você consegue, de novo, conseguir atender os primeiros casos, mas, lógico, nada que a experiência vá te auxiliar. Não dá para a gente comparar um mediador que começou a sua trilha agora, que tem 1 ano de formação, já fez um bom estágio com alguma instituição que presta um bom serviço, ou até mesmo em nível judicial, com aquele que já está 5, 6 anos, né, já fazendo. Então, é maturidade. Né? Mas, de novo, se eu não começar essa trilha, lá na frente não adianta, eu não vou conseguir alcançar. E isso não é só a mediação. Né? A gente vê que a experiência profissional, em qualquer ramo do conhecimento, qualquer área do conhecimento, é necessário ter capacitação, é necessário ter maturidade, é necessário que um profissional mais experiente pegue muitas das vezes na sua mão e te mostre, né, os atalhos, né, o como fazer, o como empreender. E é isso que, de novo, eu quero te parabenizar por este evento que você faz praticamente todas as semanas, porque é um caminho também de aprendizado. Né? E isso é fantástico. São muitos questionamentos do mediador, né? Eles vêm, e os advogados também que querem empreender com a mediação. São muitas dúvidas. Muitos gostariam de estar participando de alguma câmara e eles acham, por exemplo, que o mercado é fechado, ou seja, que as câmaras não absorvem, né, os mediadores, de um certo modo. E você concorda? Você acha que realmente a realidade é essa, que geralmente as câmaras colocam mediadores já que têm muitos anos, que já têm um nome? Ou você acha que a tendência é que as câmaras comecem, né, enfim, a se expandirem, a terem mais câmaras, inclusive especializadas? Existe sempre né, uma discussão sobre isso. Não, isso essa abordagem que você está trazendo, ela é muito legal e me fez lembrar um pouquinho da apresentação feita pela Soraya no evento que nós participamos do mesmo painel lá com o nosso amigo Adolfo, e ela trouxe exatamente essa questão do mediador às câmaras. Né? Então, ela fez uma pesquisa com algumas instituições, onde ela trouxe a experiência dessas instituições quando de trazer um mediador para o seu quadro. Olha só, isso aí é uma coisa que é meia de mercado. O mercado vai regular. Eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, de novo, vai muito dentro do que eu, já lá no iniciozinho do nosso bate-papo,
eu trouxe. O profissional, ele tem que pensar em construir a sua trilha. Então, se eu fiz uma capacitação hoje, que foi legal, aí passei por algum estágio em alguma câmara, ou até mesmo no judiciário, mas só isso não basta. O profissional ele tem que começar a fazer aquilo que você está fazendo aqui, por exemplo, né, se mostrar para o mercado como um conhecedor daquilo que está se propondo a fazer, né, começar a escrever artigos, publicar, participar de eventos, buscar mediadores, por exemplo, mais experiente e atuar com eles. Não, poxa, você topa ajudar eu construir a minha trilha, fazendo, por exemplo, comediação com você, ou te observando? Então, isso tudo vai ajudando a lapidar o profissional com experiência, tá? E, por óbvio, as câmaras, elas querem o quê? Um profissional que o mercado entenda que é um bom profissional, até porque, embora eu esteja fazendo a mediação, mas tem uma instituição por trás que também tem um outro nome por trás. Então, isso é importante também. Tá? Eu fui questionado semana retrasada, foi semana retrasada, cliente da Câmara aqui da Associação Comercial do DF, e ele perguntou assim, Eduardo, eu tenho um caso para a gente fazer uma mediação, mas a minha pergunta para você eu posso escolher um mediador? E aí eu respondi para esse colega. Falei, olha, você não só pode, como deve. Inclusive, por todos os lugares onde eu passo, os lugares onde eu sou dirigente da instituição, ou aqueles que eu presto consultoria, uma das primeiras coisas que eu falo para o pessoal não deixe lista fechada. É ruim, inclusive, para o próprio negócio. E outra coisa, você vai estar perdendo uma grande oportunidade de conhecer algum profissional ou vários profissionais tão qualificados quanto aqueles que já estão na tua lista e convidá-los para integrar a sua lista também. Então, veja, você está perdendo duas vezes. Uma é a oportunidade de estar com outros profissionais que talvez você não conheça. E a segunda não é legal isso para o mercado. Então, a minha dica para os profissionais, e aí não só da advocacia, Rosane, profissional de qualquer área do conhecimento, né? Construir uma trilha bem construída, participar dos eventos, estar atento aos movimentos que o mercado tem, pedir ajuda ou atuar junto com profissionais mais experientes. Olha, isso, eu posso dizer que não tem outra receita para esse bolo. Muito boas dicas, eu concordo plenamente. E outra coisa também que eu trago muito, Eduardo, é a questão, às vezes, do mediador, ele pensar um pouco como negócio. Então, ter uma visão mais de negócio. Então, assim, de outras formas que ele pode vir a atuar, que não apenas atendendo, né, pessoas sendo mediador, mas justamente dando consultoria ou fazendo algum tipo de ou com negociação ou fazendo treinamentos, né? Enfim, que ele possa ver outras possibilidades que não seja aquela. Então, o que você pensa dessa questão do mediador abrir, né, esse horizonte e até criar habilidades, né, trazer habilidades de gestão de carreira para a própria profissão? É fantástico essa abordagem que você trouxe. E isso muitos me perguntam quando a gente está dando treinamento, né? E eu já gosto, na primeira aula, eu já gosto de falar para minhas turmas, assim, ó, gente,
muitos de vocês, talvez 99,9%, veio fazer o treinamento falando, poxa, amanhã eu vou poder fazer mediação e é mais uma coisa que vai estar ali no meu rol de atuação, no meu leque. Tá? Então, eu gosto muito de trazer isso. Pensem de forma diferente. É mais uma possibilidade. Vou trazer aqui, por exemplo, o profissional do direito. O profissional do direito, com o código novo, né? Novo que já não é tão novo, já tem 7 anos, né? O Código de Processo, ele basicamente instituiu a mediação antes do processo, ou dentro do processo, ou como a primeira etapa do processo, como queira. Né? Uns falam que é fora do processo, outros falam, não interessa. O que interessa é que a primeira coisa é a tentativa do acordo. Então, veja, já está intrínseco à própria atuação do advogado. Eu penso que aquele colega que tem essa habilidade junto com ele está um passo à frente, talvez, de outros que não tenham. Então, já é a primeira questão que já é da própria profissão. É uma fase processual. Começa por aí. Só que a gente pode transcender isso. Né? Tem outras grandes oportunidades, como, por exemplo, os canais de ouvidoria, os canais de relacionamento com o cliente, tá? Intra-empresa, conflitos entre departamentos de empresas que são mais organizadas, empresas que são de um porte maior. Né? Olha o mundo de oportunidade que a gente está vendo aqui. Né? A própria mediação em si, fazer disso um business para o seu próprio negócio, ao negociar os seus contratos. Então, é uma série enorme de oportunidades que a mediação traz para a atuação dos profissionais. Uhum. Quando você começou a fazer essa implementação, né, de câmaras, o que você vê de mudança do cenário, né, de lá, quando você começou, para hoje, e o que você acredita que será, né, vamos dizer, no futuro próximo? Como é que você vê isso, né, na linha do tempo, assim? Então, eu vou parafrasear agora um colega arbitralista, o Maurício Gum. O Maurício, ele muitas das vezes, quando ele está falando, ele solta mais ou menos uma frase dessa forma. Antes, para nós reunirmos 4 ou 5 pessoas numa sala para falar sobre esse tema, era difícil. Você tinha que catar um monte de gente ali pelo braço, mas a gente tinha uma certeza que, pelo menos, bons amigos a gente ia fazer. Com tá? certeza. E hoje é diferente. Hoje os eventos já têm uma participação muito grande. Né? A gente vê o interesse dos colegas com o tema. Eu ouso falar que, por exemplo, eu acho que a última convenção presencial que teve da OAB tinha uma sala com quase 300 pessoas. Foi surpresa, foi um negócio assim, muito legal para tratar do tema. A gente vê hoje praticamente todos os estados têm uma comissão de mediação e arbitragem, ou só de mediação, ou só de arbitragem, algumas compartilhadas, outras não. E tem estados, por exemplo, como o de São Paulo, que o estado de São Paulo já é um mundo, né? Aí você pega não só agora a comissão do estado, mas os municípios também começam a fazer comissões, estudar o tema. Então, esse é um movimento que eu posso dizer que não tem volta. Mas também não tem volta, porque as coisas elas vão também evoluindo. Né? Foi um pouquinho objeto da apresentação que eu fiz lá no evento do Adolfo, quando eu tratei das legislações que vieram, inclusive, ajudar nesse movimento. Porque, veja, a gente falou do Código de Processo Civil. Quando o Código de Processo Civil fala lá no seu primeiro capítulo que o juiz
ele deverá, não é nem poderá, não é nem é uma imposição, deve, é obrigado, deverá incentivar os meios consensuais, bem como todo o sistema de justiça. O que o legislador está falando? Gente, esse aqui é o melhor caminho. Ou talvez o caminho mais curto para que as pessoas consigam alcançar algo que, se eu for fazer, talvez não seja a justiça na sua plenitude. Então, a gente vê esses movimentos, a gente pega o código da advocacia, falando também sobre mediação, falando sobre honorários, que é algo que muitas das vezes o advogado ele pensa, eu vou colocar pensa, de forma equivocada, que se eu for para uma mediação, eu vou perder honorários. Eu falo que é muito pelo contrário. E eu conheço vários colegas, vários escritórios que preferem fazer um acordo rápido, receber mais rápido os seus honorários, ter a satisfação do seu cliente e poder atender outras pessoas. Então, de novo, é um movimento que eu acredito, Rosane, quando nós começamos lá atrás, falar, implementar e etc., era uma coisa, vou dizer, desbravadora. Não que hoje não seja. Ainda nós temos um país com dimensão continental. Mas hoje a gente já tem um ambiente muito mais propício para se fazer do que, óbvio, que nós tínhamos anteriormente. E, como um plano de futuro, eu acredito muito mesmo, que principalmente as nossas empresas, onde eu estou, que é o setor produtivo, o setor empresarial, elas, principalmente com a colaboração dos profissionais que assessoram, vão descobrir que é um caminho que, inclusive, é um caminho de gestão. Não é só pura e simplesmente para resolver aquela questão contratual A, B, ou C ou D. Não, é um caminho de gestão empresarial. A gente muda o foco. Quando você muda o foco, a lente ela fica outra. E a gente consegue enxergar muito mais na frente do que aquilo que a gente só enxergava aqui. Né? Um passo que eu estou. Não, a gente está começando a projetar, né, o futuro. Aí eu estou pensando lá muito adiante. Aí sim, eu acho que aí a gente muda o patamar. Né? Vira a chave um pouquinho. Exatamente, é exatamente como eu penso e acho que concordo, né, plenamente com você. E acho que isso é uma tendência e eu acho que isso, né, vem acontecendo. Mas eu vou querer que você dê dicas, porque assim, vamos dizer que eu seja um mediador e que eu quero empreender na mediação e eu quero fazer uma câmara. Por exemplo, a gente tem um programa na Comissão de Mediação da OAB aqui, Bahia, e nós temos um programa que é a interiorização da mediação. Então, várias subseções do interior, né, estão implementando comissões de mediação e várias cidades, assim, várias comunidades estão pensando, né, já estão com essa ideia de abrir câmaras. Já temos várias câmaras no interior aqui do estado. Então, se esse mediador que tem esse perfil, né, de gestor, empreendedor, ele quer abrir uma câmara, conte aí o passo a passo, 10 dicas para quem, de fato, quer investir em câmaras, né? Como ele pode fazer isso de uma forma consistente, né? Você falou, já deu algumas ideias, mas por onde ele começaria? Com o network, se juntando a pessoas, né, que possam, né, colaborar com esse projeto, com os escritórios de advocacia? Qual seria esse primeiro passo? Olha, eu posso te dizer que um dos passos, acho que talvez o primeiro passo para qualquer tipo de negócio,
que você vai fazer é entender o mercado. Se você não entender o mercado, você certamente não vai ser bem sucedido. É muito difícil se você não fizer um plano de negócio, mesmo que seja simples, né? Entender questão mercadológica assim, é arriscado. É arriscado. Se nós formos falar em empreendedores no Brasil, não vou falar agora, eu vou generalizar, mas depois eu volto para cá. A gente ainda tem um percentual muito grande de empreendedores por necessidade. Tá? Onde o mundo ideal seria que esses empreendimentos nascessem por oportunidade de negócio. Então, quando eu começo, vamos lá, vamos entender o mercado. Será que eu consigo sair, eu consigo extrapolar as fronteiras de onde eu estou? Até porque, para esse negócio, tem uma coisa muito legal mesmo, que não tem barreira territorial. Sim. E outra coisa que eu venho dizendo é que um dos legados que a pandemia trouxe foi isso aqui que nós estamos fazendo agora. Videoconferência. Sim. Então, hoje, para fazer mediação, por exemplo, você não precisa de estar num ambiente físico, embora eu entenda que é 10 vezes melhor você fazer uma mediação quando as partes estão todas ali na sua frente do que aqui no mundo virtual, tá? Mas hoje você não precisa. Então começaram a nascer, por exemplo, câmeras que funcionam 100% de forma virtual. Sim. Não tem um espaço físico, e isso diminui sensivelmente os custos, Sim. do empreendimento. Então, eu tenho que avaliar quais serão os meus custos também. Se, de novo, eu consigo manter, sem pensar em receita, por pelo menos um ano, eu vou fazer investimento. Quem está querendo montar a câmara, tem interesse, uma das coisas que eu falo abertamente, com muita tranquilidade, no mínimo 2 anos fazendo investimento. Não adianta. Agora, você pode ter já estruturas que você pode aproveitar para o seu negócio. Investir muito, muito em network. Isso que vai te trazer ser conhecido, né? Atuar com ética, isso vai te dar credibilidade. Sim. E aqui eu já faço propaganda novamente para quem quer conhecer os documentos, os principais documentos que uma Câmara precisa ter, bem como o próprio Código de Ética. Pode acessar lá o site do CONIMA, tem tudo lá para que você possa se inspirar, né, com o seu negócio. Mas eu te digo o seguinte, Rosane, o primeiro é você compreender bem a mediação. Quando você entende bem o negócio, você sabe fazer, você sabe andar, aí eu acho que seria talvez o passo futuro para quem entende que tem um ambiente legal para montar uma boa câmara. Então, meu município é pequeno, sei lá, tem 80 mil habitantes. A gente fala, é pequeno? É pequeno. Para esse negócio é pequeno. Mas eu consigo fazer parcerias com os municípios que estão aqui na vizinhança? Consigo. Opa, então já comecei a ganhar escala. Então, tem os passo a passo, mas, de novo, o principal é um plano de negócio. Se você fizer um bom planejamento, aí a probabilidade de dar certo é muito grande. Sair do empreendedorismo por necessidade e vir para o empreendedorismo por oportunidade é a chave para um negócio. Eu falo sempre também a questão do propósito, né? Do amar o que faz, porque faz a gente ter, vamos dizer assim, uma antifragilidade, né? Diante das adversidades que todo empreendedor enfrenta. Então, eu acho que você também amar o que faz, ser entusiasmado pelo que faz, lhe dá essa substância a mais para empreender.
Você falou a questão do mercado, é interessante. Vou dar um exemplo do que você está falando. A Câmara do Oeste Baiano, né? A CAMOB, que é a Câmara, né, de Arbitragem e Mediação do Oeste Baiano, que trabalha com o agronegócio. Então, ela fica em Barreiras, que é uma região, né, muito voltada, né, para a soja, para a questão, né, da agricultura. Então, ela está muito bem inserida, apesar de estar no interior, mas está muito bem inserida dentro do mercado. Então, eu acho que é nesse viés, né, que você fala. Então, dependendo até de onde seja, né, essa Câmara, pode aproveitar também a questão do mercado, né, de onde ela está inserida, né, se tem uma agricultura forte, se tem a questão, né, de hidrelétricas, enfim, né, estudar. Eu acho que essa questão do plano de negócio é muito bom. Rafael está aqui, botando um monte de foguetinho no agronegócio. Porque Rafael, inclusive, ele está na jornada dos mediadores conosco, é um dos nossos mentorados aí, e o foco dele é o agronegócio. Então, ele está muito entusiasmado aí. Não, isso que você trouxe, Rosane, é muito legal, porque o que a Câmara fez, né, com o que você está trazendo? Entendeu o mercado, viu qual era a vocação local, né, e trouxe profissionais que atuam nesse mercado. Né? Ou seja, você não tem dúvida que ela fez um planejamento mínimo, né, já mirou um mercado que está aqui no seu quintal, muito Exatamente. provavelmente por ser uma Câmara nova, que foi bem instituída, daqui a pouco ela, não tenho dúvida, se continuar nessa pegada, pode virar uma referência para aquele determinado nicho de mercado. Já Então, é, daqui a pouco. inclusive, já é uma referência. Então, olha aí que coisa legal, né? Que coisa legal. Isso vale a pena, né? De novo, não, eu falo 20 vezes a mesma coisa. Planejamento Sim. é o principal. É planejamento de carreira, é planejamento do negócio. Isso tudo tem que ser levado em consideração para você poder fazer as coisas. Olha, planejando, muitas das vezes a gente tem que dar um passo atrás, né? Refazer aquele planejamento, porque talvez o cenário era um, hoje o cenário é outro. Sim. Então, isso a gente tem que estar sempre no radar e pronto para não achar que aquilo que eu fiz aqui atrás, que eu planejei aqui atrás, é verdade pura. Lá na frente eu vou precisar rever algumas questões que vai ajudar a evolução do meu negócio. Sim. Rafael está dizendo que o agronegócio também está na cidade. Ah, isso aí. Isso aí, legal. Não, onde a gente menos espera, muitas vezes a gente não tem noção, o agro, ele tem se expandido tanto no Brasil, a gente vê números impressionantes da nossa agricultura, não só como exportação, mas abastecendo o nosso mercado interno também. Então, é uma coisa fantástica, fantástica mesmo. E são muitas formas, né, do mediador se inserir, porque são muitas dentro do próprio agronegócio tem várias possibilidades, né? A gente vê várias possibilidades de atuação. Eu queria também, porque eu sei que você é diretor no CONIMA, né, das relações institucionais, como é que você acha que o CONIMA, né, que o mediador, o benefício que ele tem se aproximando do CONIMA, se associando ao CONIMA, né? O que você pode falar disso até para as câmaras também, né, que são associadas ao CONIMA? Quais são os benefícios, né, para quem trabalha principalmente com mediação extrajudicial? Legal, Rosane. Assim, a gente tem trabalhado muito no sentido institucional, então é um pouquinho do que é a minha diretoria hoje.
ah, tanto com parcerias, com, infelizmente, o nosso parlamento, infelizmente, muitas coisas que tramitam lá nos preocupam bastante, e aí não só com a mediação, mas só com a arbitragem também. Mas eu tenho mapeado um ou dois projetos de lei com a mediação que nos traz preocupações, e a gente tenta ali, né, articular para não deixar avançar. Aí aquele projeto que é bom, a gente tenta articular para fazer ele tramitar de forma mais ágil. Um dos exemplos, nós temos um projeto de lei que nasceu dentro do CONIMA, que trata sobre a mediação e a arbitragem na esfera trabalhista, principalmente. Então, eu não recordo agora, como a gente está tratando da mediação propriamente dita, tem um artigo na lei de mediação, se não me falha a memória, o artigo 32, eu não vou recordar agora não, mas diz lá que a lei de mediação não se aplica, basicamente é o que diz, não se aplica nas questões relacionadas ao trabalho, ao direito do trabalho. Opa, me desculpa, não faz o menor sentido. E dentro desse projeto de lei que nós desenhamos ele, a gente, se aprovado, o que a gente vai estar fazendo? Revogando esse artigo que está inserido lá dentro da lei de mediação. Então, isso é só uma pitadinha do que a gente tenta fazer dentro do CONIMA. Para quê? Para dar segurança no mercado, melhorar o mercado para as câmaras, para os mediadores, para os usuários, para os usuários também, quando a gente trata de legislações do tipo como essa, que é propositiva. É uma legislação muito propositiva, que a gente está tratando dentro desse projeto de lei. Então, isso é uma das questões. A outra, que recentemente, inclusive, tem pouco tempo, nós abrimos para filiação de mediadores, de profissionais. Antes era só câmaras que podiam Agora se filiar. é pessoa física, né? Isso, então, eu falo que é recente porque não tem muito tempo, mas o profissional que tenha interesse em se filiar ao CONIMA, ele pode se filiar. Lógico que nós temos critérios objetivos, tanto para a filiação de pessoa física como de câmaras. Então, o interessado, ele entra lá no site, deixa lá seu e-mail, seu telefone, e aí, na sequência, a nossa secretaria mantém contato, explicando como funciona e etc., para a pessoa poder se filiar. Então, a gente tem promovido muitos eventos, como a gente falou, de capacitação, por exemplo. Às sextas-feiras, praticamente todas as sextas a gente está com uma programação muito legal de eventos, que também o CONIMA está promovendo, exatamente para ajudar esses empreendedores a conhecer nichos de mercado, atuação com profissionais hiper capacitados, qualificados. Inclusive, eu acho que, se não me falha a memória, o próximo que vai ter é o encontro de mediação e arbitragem do Nordeste, da região Nordeste, com colegas daí. Eu acho que você também está lá, não está? Você também vai estar lá, tá vendo? Agora que eu recordei desse negócio. Então, assim, são vários eventos de network, as instituições que estão filiadas, né? A gente mantém um canal de ouvidoria. Então, assim, são vários benefícios que a gente tem tentado trabalhar, e aqui eu já faço um convite àqueles que estão nos assistindo, né? Vai ser uma satisfação enorme tê-los como associados também lá no CONIMA. Então, esse é o trabalho que a gente presta, não só para os nossos associados,
mas para a sociedade como um todo. Eu acho que o trabalho do CONIMA é altamente relevante. Com certeza. Inclusive lá no Conima, inclusive tem vários conteúdos que ajudam os mediadores, tanto nas boas práticas, como no código de ética, como até como abrir uma câmara, né? No próprio Conima você encontra esse material, né, Eduardo? Exatamente. E está lá, independente, esse tipo de material, independentemente se é um associado ou não, pode colher porque ele é público, está lá no nosso site. Né? Quando eu Uhum, falo que é para a sociedade, é exatamente por isso. Né? O uhum, primeiro passo, por exemplo, para quem quer montar uma câmara, está lá, o primeiro passo está lá. Aí, uhum. lógico, se você quer fazer uma coisa mais estruturada, aí eu entendo que precisa da ajuda de um profissional que tem experiência, né? Para poder auxiliar, principalmente nos primeiros passos. Os primeiros passos são os mais difíceis, e aí depois a questão mesmo mercadológica. E a questão dos escritórios de advocacia? Você acha que hoje, né, os advogados eles estão, é, vamos dizer, utilizando mais as câmaras? Eles estão, né, buscando mais os meios adequados, né, de solução de conflito? Como é que você vê que isso, né, está esse cenário agora e como é que você acha que vai ficar daqui a alguns anos? Você acredita que nós vamos conseguir implementar uma cultura com os métodos? Rosane, eu acredito e acredito muito, sabe? Acredito muito mesmo. É, tem algumas coisas que muitas das vezes a gente não fica sabendo porque o conflito ele não surgiu. Tá? Então, quando a gente falou lá no início de prevenção, eu acho que um dos primeiros passos é a inserção das cláusulas nos contratos. Eu acho que isso é o primeiro, vamos dizer assim, eu estou dizendo para aquele que está montando qualquer tipo de operação comercial comigo, que se tiver algum problema, eu já estou indicando de que eu vou tentar resolver de forma amigável. Tá? Se nós não dermos conta de conversarmos, eu e você, a gente vai socorrer de um terceiro, uma pessoa com habilidade para nos ajudar. Então, eu acho que isso é importante demais para o mundo dos negócios. Você demonstrar que você está agindo de boa fé, que você quer honrar o seu contrato. Pegando uma outra veia nossa aqui empresarial, eu sempre digo que é muito caro você conquistar um cliente. É muito caro. A não ser quando você tem aí as grandes redes, que todo mundo conhece, o produto que tem lá e etc. Mas para o pequeno, para o médio, não é fácil você captar um cliente. Bom, se eu captei uma vez, o mais inteligente é tentar fazer a manutenção. Mantê-lo, com certeza. E, digo mais, tentar a cada dia melhorar o nosso relacionamento. Olha que eu estou falando de mediação de novo. Com Tá? certeza. Veja, se eu consigo fazer isso, o mínimo que eu vou fazer é aumentar a minha carteira. E aí a gente vai direto na sua pergunta. Quando lá atrás a gente começou a história com Câmara e etc., pouquíssimos advogados, por exemplo, pouquíssimos. Hoje, eu posso dizer que eu tenho uma carteira de advogados que são parceiros. Parceiros por quê? Porque acreditou ou foi levado a acreditar, porque muitas das vezes tinha um contrato, no contrato tinha uma previsão, na maioria delas era cláusula de arbitragem, e eu falo abertamente, quando chega um procedimento dentro da Câmara que
a gente entende que ali é um melhor caminho. Dá para se fazer uma negociação, a gente estimula as partes a não iniciar arbitragem ou paralisar, se for o caso, iniciar e paralisar, sem nomear o árbitro, para não gerar também custas e etc. E a gente consegue transformar em mediação. E o mais legal disso tudo, a gente tem um percentual aí de cerca de 80% de assertividade. Que maravilha. Às vezes, um procedimento que iria durar um ano, dura 30, 40 dias. Sim. Porque bastava que alguém com um olhar um pouco diferente, fora da disputa, ajudassem aquelas partes a compreender o que eles querem, ajudar eles a construir uma trilha completa, um caminho completamente diferente do que aquele que ele achava que era a verdade absoluta. E quando a gente consegue fazer isso, consegue demonstrar, inclusive, para os colegas advogados que estão assessorando aquelas partes, de que é um caminho muito legal, que você consegue ter a participação do profissional também, que é fundamental. Olha, você não tenha dúvida nenhuma que de um profissional que chegou lá, que foi levado por causa de uma cláusula que tinha, ele sai o seu parceiro. E ele começa a utilizar também. Por quê? Porque ele viu um procedimento feito, um atendimento também muito bem prestado. Isso vale a pena. Você vai começando a criar a carteira e expandir. E o mais legal disso tudo é uma coisa chamada propaganda. Propaganda gratuita. De quem foi bem atendido, de quem entendeu o propósito. E eu sempre digo, independentemente de ter acordo ou não, muitas das vezes o acordo seria uma consequência. As partes nem saem com acordo dali. Mas a mediação ela é pedagógica. Exatamente. Se isso foi bem feito, se as partes conseguiram internalizar o real sentido da mediação, muitas das vezes saiu dali, o acordo ele é feito independentemente do mediador estar presente ou não. Por quê? Porque eles deram um passo a mais. Tá? Então, isso é bacana. E cada vez mais, Rosane, vai crescer. Vai crescer por quê? Por causa de políticas que foram feitas lá atrás, como, por exemplo, a inserção de forma obrigatória na formação do advogado, outras profissões participando. Por exemplo, só eu, no âmbito de um convênio que eu fiz há algum tempo atrás com o Conselho de Administração, nós capacitamos mais de 5.000 administradores no Brasil inteiro. Aí hoje a gente começa a falar também com quem? Com os contadores, os colegas contabilistas. Né? Eles são o assessor, o primeiro assessor que uma empresa tem é um contador. Sim. Por isso que eu falo que as profissões são todas muito bem-vindas. Todas elas. Isso aqui é multidisciplinar. O profissional da psicologia, bom, qualquer profissional, né, estando bem qualificado, compreendendo bem a utilização dos institutos, olha, vai prestar um grande serviço à sociedade. Com certeza, concordo plenamente. Inclusive, eu fiz uma capacitação no CREA, né? Daqui da Bahia, aí a gente capacitou engenheiros. Aí disseram, não, os engenheiros não têm perfil de mediador. Nossa, os engenheiros deram um banho na mediação, né, envolvendo conflitos da engenharia ou de vizinhança, né, envolvendo, né, obras. Eu concordo plenamente. Tem muita gente aqui nos participando. Roberta, né, que é lá do Pará, mediadora, é uma empreendedora lá no norte, né? Ela disse aqui que também acredita, né, que essa cultura vai ser implementada. Acredito que muitos que estão aqui concordam também, né?
Ana Giareta, que é também lá da comissão, que ela está falando, a cláusula escalonada nos contratos já é o primeiro passo. Isso que eu acho que é fundamental. Inclusive, o trabalho que eu faço junto à questão da mediação condominial, muitas convenções de condomínio já estão colocando a cláusula da mediação e arbitragem, que eu acho que vai ser uma grande mudança, né, dentro dessa questão dos conflitos condominiais. E eu acho que é uma mudança muito grande a partir, né, dessa inclusão. Inclusive, eu pergunto sempre para os mediadores, quando vocês fazem seus contratos, né, de aluguel, ou quando vocês fazem seus contratos dentro da sua família, ou dentro da sua atividade, você coloca lá a cláusula da mediação e arbitragem, né? Porque às vezes a gente quer ver isso instituído na sociedade e às vezes não começa com a lição de casa. Outro dia eu fui fazer um aluguel e eu fui colocar a cláusula e a outra parte perguntou o que é isso? Né? E eu tive que explicar o que era. Então, a gente começa mudando nossos contratos. Olha, se eu não fizer o meu dever de casa, não tem jeito. Não tem jeito. O primeiro passo. Sexta-feira, a gente está fazendo um contrato muito simples. É uma parceria aqui na Associação Comercial. E uma das coisas que eu mandei alterar no contrato da pessoa que mandou foi exatamente inserindo a cláusula escalonada. E aí o que é isso? Eu nunca. Olha o que a empreendedora me falou. O que é isso? Aí eu perguntei para ela, falei, olha, esse contrato é padrão seu? Você tem assessoria jurídica? Eu falei assim, não, eu tenho. Mas meu advogado não falou nada. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona, e aí você pede para o seu advogado validar, porque é ele que vai assinar depois. E aí foi muito legal. Ela falou, nossa, agora achei isso muito legal. A empreendedora falando. Então, esse caminho de fazer a previsão contratual, acho que é o melhor dos caminhos. Isso começa a virar cultura. Exatamente. O outro vê, fala, olha, o que é isso? Ela teve curiosidade de perguntar do que se tratava. Então, isso vai virando cultura. Quanto mais utilizar a cláusula, é o melhor caminho. Exatamente. Inclusive, nessa turma de engenheiros, né, que eu dei essa capacitação, 2 eram donos de empresas, né, que trabalhavam com manutenção, com terceirização de serviço para condomínios, e eles mudaram o contrato da empresa deles a partir, né, desse conteúdo que eles tiveram. Então, é um fator multiplicador mesmo, eu acredito muito nisso. Meu querido, estamos chegando aqui ao final. É uma pena. Eu quero muito fazer um evento aqui em Salvador. Já tem uma turma garantida para vir, porque todo mundo que veio aqui conversar comigo disse que queria vir para cá, para a Bahia. Então, a gente vai ter que fazer um mutirão aqui para vir para cá. Mas como a turma do Conima sempre está junto, né, anda junto, você não vai ficar de fora dessa turma. Você vai ter que vir para a Bahia. Vai ser uma satisfação enorme. Enorme para a Bahia. O ano que vem, porque esse ano é do Conima, né? Tem os 25 anos aí chegando, em novembro, que vai ser a grande festa aí de celebração do Conima. Então, ano que vem, a gente faz nossa comemoração por aqui. Então, para finalizar, eu queria que você dissesse alguma coisa, né? Deixasse alguma frase, ou algum insight, ou alguma dica, enfim, uma palavra para aqueles advogados e mediadores entusiasmados aí com a mediação, como o seu recado aí para eles. Legal, Rosane. Bom, antes de deixar essa palavra que você me pediu, eu quero, de novo, te agradecer pelo honroso convite de estar aqui, compartilhar ideias. Como eu falei no início, sempre que eu posso, eu venho também
acompanhar o que o pessoal está pensando, quais são os debates, os temas. Isso vai inspirando, né, para outros eventos e etc. Acho que travou. Tá me escutando? Travou um pouco. Travou. Não, travou um pouquinho. Não ouvimos esse final. Eu ia dizer que evento como esse, a dessa cultura da pacificação. Acho que isso é muito bacana. Finalizando mesmo, agora, é o seguinte, para a gente conquistar um mercado ou para atrair outros, né, e isso não vai ser diferente com a mediação, com a arbitragem, ao montar uma câmara ou empreender, a gente precisa pensar quais são os incentivos que eu tenho para aquele que vai ser o usuário daquela atividade. Então, para os empreendedores, guardem essa palavra, incentivo. Quais são os incentivos que eu estou trazendo para aquele que eu quero que seja o meu usuário? Se você conseguir fazer isso, muitas das questões, muitas das perguntas serão respondidas por você mesmo, ao fazer um bom planejamento. Maravilha! Querido, muito obrigada mais uma vez por sua disponibilidade, né, por ser tão acessível e estar disponível, né, a ajudar, a inspirar outros mediadores, outros advogados. Gratidão mais uma vez. Parabéns! Nada, parabéns para todos nós que estamos aí nessa caminhada juntos. Queria agradecer a todo mundo que nos prestigiou aqui, né? E quem tem interesse no tema, quem quiser saber mais, o Eduardo Vieira está disponível, né, no Instagram dele, Eduardo Vieira Oficial, e também, né, lá na Associação Comercial lá em Brasília. Enfim, ele é bem fácil de encontrar. Na hora que você coloca no Google, tem logo as 10 páginas de Eduardo Vieira. Então, ele é muito fácil de encontrar lá no Conima também. O que não faltam são projetos. E espero que a gente esteja junto. Rafael, obrigada. Nana, Roberta, todos os colegas e amigos que estiveram aqui com a gente. Quem não conseguiu assistir completo a live, pode acessar, vai ficar gravada, pode acessar depois, que tem as dicas aí que o Eduardo deixou. E vamos empreender, gente, porque a gente tem que mudar essa cultura e estabelecer o consenso, né, como nossa, né, filosofia primordial, né, ao lidar com conflitos. Muito obrigado mais uma vez. Segunda-feira a gente está de volta com mais uma live da Jornada do Mediador Empreendedor. Obrigada, amigo. Um abraço. Um abraço, Zé. Tchau, tchau.